O Plágio de Monteiro Lobato. Você sai, Ernesto, com um tempo destes? Não há outro? Dia de São Bartolomeu ainda mais? Importa-me lá o santo? Está bem, depois não se arrependa. Isto dizia Dona Eucáris ao queixo duro de seu marido Ernesto d'Olivais, ao vê-lo tomar o chapéu do cabide para sair. Fora, remoinhava o vento, anunciando tempestade próxima. Por castigo, nem bem caminhara o teimoso 200 passos e desaba o aguaceiro, tão repentino que mal teve tempo de barafustar por um sebo adentro. No instante preciso em que o Belchior cerrava a última folha da porta. Mesmo assim, resfriou-se e foi com 3 espirros que retribuiu a saudação do homem. Atchim! Viva! Atchim! Viva! Atchim! Pra burro! Espirro pra burro, sale diable! Século 30. Se por acaso um exemplar deste livro chegar ao conhecimento dos teus fariscados de Antigualas, não se assombrem eles com a expressão curralina do meu Ernesto, nem quebrem a cabeça a interpretá-la, com a ajuda da filologia comparada, da veterinária e mais ciências conexas. Cá fica a chave do enigma, a expressão para burro. Viveu correntia pelas imediações da Grande Guerra, com significação de abundante, excessivo ou estupendo. Para burro, com significação de abundante, excessivo ou estupendo. Nascida em alguma cocheira, alargou-se às ruas e passou destas aos salões. Penetrou até na retórica amorosa. Romeu ouve que, pintando a formosura de suas respectivas Julietas, substituíram o arcaico, linda como os amores, por este soberbo jato de impressionismo cavalar. É linda para burro. Não obstante, as Julietas casavam com eles e eram felizes. Lá se entendiam. O Belchior era francês e Ernesto taramelava na língua adotiva do senhor Jacques Defray, o necessário para embrulhar língua com o Belchior francês. Sabia diferenciar femme sage de sage femme. Distinguia chair de viande e alambicava a primor os us gauleses. Além disso, tinha ciência de vários idiotismos, usando a miúde o qu'est-ce que ça, sabia de cor a história de Dom Dinton. Além disso, além de uma dúzia de prosopopeias de alto calibre forrageada dos miseráveis de Victor Hugo, o que já é bagagem glóssica de peso para um carrapato orçamentário com 6 anos de sucção. Tais conhecimentos, mensalmente postos em jogo, bastavam para espezinhar a paciência do livreiro, a quem Ernesto, em todo dia 2 de cada mês, tomava lugar um bacamarte de Ecrique, matador das horas vazias da repartição. Naquela tarde, porém, Ernesto não queria livros, sim um teto, razão pela qual falhou o usual encetamento da seca. Esse ritual começava assim: Qu'est-ce que c'est que vous avez de nouveau, monsieur? Fora os regolgos sibilantes, o vento pulverizava a chuva. Tinha de esperar. Ernesto esperou. Esperou a remexer as estantes, a folhear revistas, a ler a meia voz os títulos dourados. De longe em longe tomava de um volume e perguntava ao francês, acorvado na escrituração de um livro de capa preta: Combien, monsieur? E a resposta do homem repicava invariavelmente: C'est très sale, c'est très sale, c'est très sale. Estribilho trauteado em surdina até que novo livro lhe empolgasse a atenção. Empolgou-lhe, logo depois, uma brochura esborcinada, A Maravilha de Ernesto Souza. Olé, um xará, combien, monsieur?
O livreiro, sem maior atenção, rosnou qualquer coisa enquanto Ernesto, absorto no manuseio do livro, ia marmorando maquinalmente o Trashal. Leu-lhe o período inicial e o final. Vez o antigo adquirido no colégio, onde colecionava um caderninho, a primeira e a última frase de quanto livro lhe transitava pela carteira. A maravilha eram destes romances esquecidos que trazem o nome do autor à frente de uma comitiva de identificações. A laia de passaporte, a posteridade, muito em moda no tempo do onça. Alfredo Maria Jacuacanga, natural do Recife, terceiro aninista da Escola de Medicina da Bahia, ou Dr. Cornélio Rodrigues Fontoura, ex-lente disso, ex-diretor daquilo, ex-membro do Pedagogium, ex-deputado provincial, ex-cavaleiro da Cruz Preta, etc, etc, etc. Romances descabelados onde há lágrimas grandes como punhos, punhais vingativos e virtudes premiadíssimas de par com vícios anticastigados pela intervenção final e apoteótica do dedo de Deus. Livros que a traça rendilhou nos poucos exemplares escapos à função, sobre todas bendita, de capear bombas de foguetes. O período final rezava assim: e um rubro fio de sangue correu do nível do seio da donzela apunhalada como uma víbora de coral no mármore pagão. Ernesto, de Oliveira, mas de Olivais, por contingências estéticas, enrubesceu de apolíneo prazer, e assoou-se demonstração muito sua de entusiasmo chegado a ponto de arrepio. Sim, senhor, está aqui uma frase soberba, como víbora de coral, magnífico, e este, mármore pagão. Foi ter com Messier e leu-lhe com calma, mas o tempo absorvido numa edição miou apenas o oui, oui, sem sequer erguer a cabeça. Ernesto não comprou o livro, não era 2 do mês, mas escondeu-o num desvão para que até o dia aquisitivo ninguém lhe pusesse a vista em cima. Entre mentes a chuva amainara. Ernesto entreabriu a porta para a rua, murmurejante, e resolveu abalar. Monsieur, au revoir. Oui, oui, miou última vez o Belchior. Na rua, endireitou para casa, ruminando que sim, senhor, era ter fogo sagrado. Uma frase daquela fazia um nome. O xará tinha talento. Bem dizia Victor Hugo nos Miseráveis que o gênio é o gênio. E foi pelo caminho redizê-la com cariciosa unção, a remirá-la de todos os lados sob todas as luzes. Degustou-a uma em surdina inúmeras vezes, pela forma, revendo o jeito com a que fixaram no papel os caracteres tipográficos, pelas correlações associadas, evocando vagos helenismos clássicos que o padre mestre Jordão lhe embutira no cérebro a palmatoadas. Frinéia, o cão de Alcebíades, as Termópilas, o barril de Diógenes. Por fim, à noite já a preciosa frase se lhe incrustaram os miolos, no lugar onde costumavam encrutar as ideias fixas. Chegou a repeti-la a Dona Eucaris, mas Dona Eucaris, uma criatura sovada, toda virtudes conjugais e preocupações caseiras, interrompeu prosaicamente. E você trouxe, Ernest, o pavio de lampião que encomendei? Ernesto de Lorivais arrepanhou a cara num assombro de dó ante a chinfrinice mental da companheira. Dó, despeito, meia cólera, coisa rara que seu imo de amanuense, gomo e manso. Que pavio? Que importa o pavio? Quem fala aqui de pavio? Ora, não me aborreça com essa história de pavio. E voltando-se para o canto, que a cena se passava na cama, embezerrou. O sono dessa noite não foi bom, conselheiro, e no dia seguinte, Ernesto andou pela repartição mais meditativo que do costume, com olhos parados, olhos de cobra morta que olham sem ver. É uma ideia.
É que uma ideia não era bem uma ideia ainda, mas células vagas, destroços vogantes de ideias mortas, lampejos de ideias futuras, coisas tão afins que ao cabo de 3 dias se englobavam numa ideia-mãe de imperiosa vitalidade. Escrever um conto, uma simples variedade em linguagem bem caprichada, com floreadas bem bonitos, arabescos de alto estilo, 2 ou 3 personagens, não gostava de muita gente. Um conde, uma condessa pálida, a cidade de 13 entrelinhas, no ano de 1800 e alguma coisa, com o enredo, uma paixão violenta da condessa de X pelo pintor Gontran. Gostava muito deste nome. A cena, já se sabe, passava-se na França, que nunca achara jeito em personagens nacionais, vivendo em nosso meio ao nosso lado. Perdia um encanto. A narrativa vinha crescendo até engastar-se naquele final. Oh, sim, naquele final. Porque, em suma, o conto só viveria para justificar a exibição daquela joia de Céline Lavor. E logo abaixo o seu nome por extenso, Ernesto da Cunha Olivais. Este remate, furtado ao charado da maravilha, insinuou-se aos poucos na consciência de Ernesto como coisa muito sua, propriedade artística indiscutível. A maravilha, ora, um miserável caco de livro cuja existência ninguém conhecia. Plágio? Como plágio? Por que plágio? É tão comum duas criaturas terem a mesma ideia? Coincidência apenas. E além disso, quem daria pela coisa? Ernesto era literato. Fazer literatura é a forma natural de calaçaria indígena. Em outros países, o desocupado caça, pesca ou joga o murro. Aqui, beletreia. Rima sonetos, escorcha contos ou tece desses artiguetes ainda não classificados nos manuais de literatura, onde se adjetiva sonoramente uma aparência de ideia, sempre feminina, sem pé e raramente com cabeça, que goza a propriedade, aliás, preciosa, de deixar o leitor na mesma. A gramática sofre umas tantas marradas, os tipógrafos lá ganham sua vida. As beldades se saboreiam na cândida adjetivação, e o sujeito, autor, lucra duas coisas. Mata o tempo, que entre nós, em vez de dinheiro, é uma simples maçada, e faz jus a qualquer academia de letras, existe ou por existir, de Sapopemba a Icó. Ernesto não fugira à regra. Em moço, enquanto vivia as sopas do pai à espera daquilo que lhe caísse do céu um amanuençado, fundara a Violeta, órgão literário e recreativo, com charadas, sonetos, variedades e mais mimos de Apolo e Minerva. Redigiu depois certa folha crítica, científica e literária, com 2 T's, o Combatente, que morreu aos 7 meses, combatendo a gramática até no derradeiro transe. Compôs nesse intervalo e publicou um livro de sonetos, cuja impressão deu com o pai na miséria. Incompreendido pelo público, que não percebia o advento de um novo gênio, Ernesto amargou como peroba da miúda, deixou crescer grenha e barba, esgrouviou-se, virou-se e disse cobras, cascavéis do país, do público, da crítica, de José Veríssimo e da cambada da Academia de Letras. Citava Miúde, Schopenhauer e Kropotkin, mostrando tendências para saltar num pessimismo inofensivo ao perigoso niilismo russo. Foi quando o pai, farto das atitudes teatrais do filho, meteu-o numa roda de guatabum e pô-lo por fora de casa como um valente pontapé. Vá ganhar a vida, seu anarquista de borra! Ernesto Jururu achegou-se a um tio influente na política e, afinal, cavou o empreguinho. No empreguinho, amou, casou e tomou a seu cargo a seção Conselhos Úteis do Batalhador.
Estava nisso quando ventou, choveu, entrou no sebo, pilhou a maravilha e patinhou como Hamlet no pego da indecisão, até que Ernesto, em tiras de papel do governo, lançou um belo cursivo, um lindo começo bem arredondado. Era por uma dessas noites de abril em que o céu recamado de estrelas lembra um manto negro com 1000 buraquinhos. Na roda de orçamentívoros que domingueiramente bebericavam o chá com torradas de Dona Eucaris, todos afinados pela cravelha do Ernesto, vítimas imbeles da incompreensão, o conto estampado no lírio causou agradável surpresa. O João Damasceno foi o primeiro a dar-lhe um abraço no vai e vem de café. Olha, li o teu Nevermore no lírio esplêndido. O final, então, divino. Tens miolo, meu caro. Pagas o chope? Nesse dia, Ernesto contou à esposa toda a vida do João, terminando cismático. É um caráter, Eucaris, um nobilíssimo caráter. O capitão Prelidiano, chefe de sua seção, foi comedido e pausado como convinha à eminência de seu tamanco. Li o seu trabalho, senhor Ernesto, e gostei. Termina com brilhantismo. Continue, continue. E o Claro Vieira? Fora brutal esse. Que ótimo fecho arranjaste para o teu conto. O resto está pulha, mas o final é um morceau de roi. E que nessa noite Dona Eucaris ouviu relativo ao caráter baixo, infame e vil do Claro. Ernesto entrou-se de receios, pareceu-lhe que o Claro estava no segredo do encontro de ideias. Como medida precaução, deu busca aos sebos, em cata de quanto exemplar da maravilha empoava por lá. Encontrou meia dúzia, adquiriu-os e queimou-os, com grande assombro de Dona Eucaris, que duvidou da integridade dos miolos maritais, ao vê-lo transfeito em torquemada de inocentes brochuras caronchosas. Mas nem assim sossegou. Quem me assegura não existirem outras espalhadas aí pelas bibliotecas públicas? Se ao menos houvesse eu variado a forma, conservado apenas a ideia, fora audacioso. Não havia dúvida, fora tolo, pois não. Sou uma besta, bem mo dizia o pai. Ernesto arrependeu-se do plagiato. Sim, porque, afinal de contas, vamos e venhamos, era um plágio aquilo. Sua consciência proclamava-o de cabeça erguida, reagindo contra as chicanas, peitadas em provar o contrário. E Ernesto arrependia-se sobretudo por causa do dizem do cromo. Afinal de contas, um plágio é sempre um plágio. Quando no domingo seguinte recebeu o cromo, tremeu ao correr os olhos pelo dizem, mas não vinha nada e respirou. No recebemos e agradecemos, havia boa referência ao conto, muito elogiosa para o remate. Também a Dalila desse dia trouxe algo. O conto do Sr. F. é um desses, etc, etc. O final é uma dessas frases que chispam beleza helênica, etc. O final, sempre o final, estão todos apostados em fazerem-me perder a paciência. Ora, pistolas! Ernesto debaterou contra o jornalista, contra os amigos, contra os 10 exemplares do lírio em seu poder. 10 arautos do seu crime. E queimou-os. Na repartição, a um novo elogio de Damasceno Ernesto, rompeu desbridamente. Ora, vá ser besta na casa sogra! Damasceno abriu a boca. Nas palavras mais inocentes, o pobre autor via alusões irônicas, diretas, claras, brutais. Num simples bom dia, enxergava risinhos de mofa. O próprio capitão Prelidiano, honestíssima cavalgadura, incapaz de ironias, afigurava-se-lhe o chefe da tropa. Conspiravam contra ele, não havia dúvida. Ernesto pôs-se em guarda, fugiu dos amigos, deu cabo do mate domingueiro, não podia sequer ouvir falar em literatura. O assunto dileto de tantos anos emagreceu. Dona Eucaris, pensabunda, matutava. Serão lombrigas?
e deu-lhe Quenopódio as ocultas. Afinal, afinal, é o diabo ser a vida tão pouco romântica como é. Os casos mais interessantes descambam ao meio para os mais réis prosaísmos. Este do Ernesto de Olivais, por exemplo, merecia fim trágico, duelo ou quebramento de cara, quando nada, uma remoçãozinha ao pedido. Mas seria mentir. Nem toda a gente encontra como Ernesto remates de estrondo à mão. É o caso deste caso. Ernesto adoeceu, mas sarou. O Quenopódio revelou-se um porrete para o seu mal. Depois, com o decorrer do tempo, esqueceu o plágio. Os amigos esqueceram Nevermore. O lírio morreu como morrem lírios, dalilas e cromos, calote na tipografia. Ernesto engordou, já é major, tem 6 filhos, continua a fazer literatura, clandestinamente embora. E, se encontrar atalho de foice um novo final de estrondo, plagiará de novo. Moralidade há nas fábulas. Na vida, muito pouca ou nenhuma. Este conto, O Plágio de Monteiro Lobato, revela a história de Ernesto, um literato. Desde jovem sentia apreço pela literatura. Em um dia chuvoso, ao entrar no estabelecimento para fugir da chuva, encontrou o livro A Maravilha, escrito por seu xará. Como era freguês do sebo, folheou, leu-o do início e o final. Ah, o final! Encantara-se com ele. Tamanho encanto que o plagiou em um conto de própria autoria. Após distribuir seu escrito, temeu descobrirem a cópia. Buscou em diversas livrarias o livro A Maravilha, queimou-os. Após isso, adoeceu. O seu conto acabou queimando também. O conto foi esquecido com o tempo. Jamais soubera com certeza se alguém desvendou o seu crime.